Gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Essa segunda aula sobre Índia, país de contrastes. Lembrando a todos, que a Índia fica aqui no sul da Ásia, é a terra dos temperos, O grande objetivo lá das grandes navegações era chegar aqui na Índia, para chegar ali, nos temperos, na fonte dos temperos. De qualquer forma, a Índia é um lugar muito rico, ainda hoje, porém, é um lugar, um país muito desigual, com alguns problemas, com algumas questões sérias aí que a gente precisa comentar. A primeira delas tem a ver com o aspecto, de disputas envolvendo território, envolvendo aí questões militares com seus vizinhos. Então, lembrando a todos, que a Índia é um país com uma indústria aeroespacial e bélica muito forte, é um país que tem armas nucleares e que tem tecnologia, nuclear, vende reator, vende produtos aí médico-hospitalares, que usam energia nuclear. E é um país que, embora tenha no hinduísmo, o principal grupo religioso aí, a maioria dos indianos sejam hinduístas, em partes específicas do país, a gente vai ter outros grupos religiosos, aparecendo. Uma outra coisa interessante da gente pensar é que na Índia, por exemplo, o cristianismo ele foi levado ali pelos portugueses, depois pelos ingleses. É uma fração pequena dos indianos que são cristãos. Ó. Segundo esse mapa, 2% aí são cristãos. A gente fala, 2% é pouco, né? Depende da escala. Se a gente pensar que a Índia tem quase que 1,4 bilhão de pessoas vivendo ali, 2% disso dá algo em torno aí de 28 milhões de pessoas. É gente pra caramba, tá? Então, assim, hinduísmo, o principal grupo religioso, porém existem, outros grupos religiosos na Índia, e eu queria chamar a atenção de vocês para essa região aqui mais ao norte, que é a Caxemira, que é disputada pelo Paquistão e pela China, junto com a Índia, que é um território de maioria islâmica. Então, é um lugar onde a população islâmica não quer ficar na Índia. A população islâmica prefere ser cidadã aí do Paquistão, que também é um país islâmico. Então, tem um monte de tretas aí territoriais nessa regiãozinha aqui da Caxemira, ao norte aí do território indiano, do Paquistão e na fronteira aqui com a China. Outra coisa interessante, já que a religião hindu ela é a que predomina, é interessante que vocês saibam algumas coisas sobre o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião politeísta, ou seja, tem vários deuses na religião hindu. Vocês vão encontrar pessoas falando até em milhões de deuses diferentes. Só que desses, tem 3 que são importantes. Brahma, que é o criador do homem, de tudo aí. Vishnu, que é o renovador. E Shiva, que promove aí as transformações. E cada deus aí entra num aspecto importante da religião hindu. Eu não sou especialista, tá? Mas tem algumas palavrinhas aí que às vezes a gente ouve quando se fala de hinduísmo, Dharma seria uma espécie de lei universal que sustenta tudo, tá? Karma, questão aí de como a gente vai agir nessa vida e o que era esperado da gente fazer nessa vida e, de certa forma, como isso volta para nós. E Sansara, que tem um significado aí de ilusão em movimento, tem muita coisa a ver aí com o processo de reencarnação. Então, o hinduísta, um cara que acredita em reencarnação, acredita que as ações nessa vida têm um preço,
vão trazer algum tipo de retorno, seja nessa vida ou nas próximas, né? E tudo isso funciona com base aí numa lei ou numa regra, num ordenamento universal. E por que isso é importante? Porque lá na Índia existe um negócio chamado de sistema de castas. E embora isso não valha pela lei indiana, né, na Constituição lá está todo mundo é igual, o sistema de castas está abolido e por aí vai, as pessoas acreditam muito nisso. A gente vai ter ali várias classes de pessoas que foram feitas, né, a partir, segundo a mitologia hindu, de partes do corpo do Brahma. E aí eu peguei, né, duas figuras aí com 5 dessas castas. Então, teoricamente, da cabeça do Brahma saiu lá os Brahmanes, que seriam os sacerdotes, os letrados, tá? Dos braços, a Kshatriya, que seriam os guerreiros, tá? Os Vaixás seriam os comerciantes, das pernas aí os servos, os camponeses, os artesãos, né? E da poeira que estava sujando os pés do Brahma, né? Quando ele toca os pés para limpar essa poeira, ele deu vida a um grupo de pessoas que seriam os Dalits, os intocáveis, né? Eu gosto dessa figura bastante porque ela mostra que os Dalits, os intocáveis, de uma maneira bem parecida com os homens santos, né? Só que enquanto esse daqui é hostilizado, esses daqui são reverenciados, né? Um por alcançar a iluminação e abrir mão de todos os bens materiais, né? E o outro porque pela construção social não tem nada, né? De qualquer forma, a casta seria um sistema de classes sociais com origem religiosa que define meio que o papel de cada pessoa ao longo da vida. E como a maioria da população é hindu e a maioria da população acredita, né, muito nisso, o sistema de castas, embora seja proibido, ele encontra grande repercussão na sociedade indiana ainda hoje. Tá? E talvez nessa questão da casta, né, alguns problemas a gente consegue entendê-los melhor. A Índia é um país que até pouco tempo atrás, né, grande parte dos indianos não usava banheiro por não querer ou por não ter acesso a banheiros, né? Então, até pouco tempo atrás tinha ONGs que ensinavam indianos, como essa Sulab, né, a construir banheiros públicos e ensinava as pessoas, estimulava as pessoas a usar. E os Dalits, né, uma das funções dele era lidar com excrementos, né, com as fezes. Então, até hoje, um dos maiores empregadores de Dalits é a companhia de trens ferroviárias lá da Índia que empregava essas pessoas para recolher cocô dos trilhos de trem. Eu pus aqui uma reportagem que ela não é nova, tá? Mas, 1,3 milhão de catadores de excrementos, então as pessoas passam nessas fossas aí para recolher, né, cocô e dar o destino mais adequado para isso. Tá? Então, por isso que às vezes a gente também não associa a Índia como um lugar tão limpo, né? Enfim, é um pouquinho complicado de se entender. E talvez, né, a questão do chá na sociedade indiana, ela tenha a ver com isso. A Índia é um dos países que mais consome chá e talvez, né, esse consumo de chá tenha a ver com a qualidade de água que os indianos têm acesso, né? Como não é uma água confiável, por assim dizer, né, fervê-la talvez é a maneira mais eficiente de combater aí as bactérias. E a essa água, né, se adiciona ali algumas especiarias, né, formando o chai, que é o chá indiano que vai leite, vai algumas especiarias variadas, de uma maneira também de você consumir líquidos quentes, né, que foram fervidos. Bem, uma outra questão da religião hindu que é interessante é a questão dos bovinos, né? A Índia é o país com o maior rebanho bovino do planeta, né? Porque a vaca na religião hindu, os bovinos, né, eles são sagrados, tá? E é comum, né, aqui, ó, boizinhos circulando pelas ruas das cidades indianas, sendo reverenciados, porque eles seriam a morada dos deuses.
E um outro aspecto interessante da religião hindu é que o rio Ganges é um rio sagrado para os hinduístas, e no final da vida, né, os hinduístas eles têm que ser cremados e suas cinzas jogadas no Ganges. Como tem uma parcela da população que é muito pobre, às vezes os cadáveres, né, eles são abandonados no rio Ganges, né? E a gente vê cenas como essas, que são cenas um pouquinho fortes. Outra coisa interessante da Índia que vale a pena mencionar é a questão de Bollywood. Né? Em número de filmes, a Índia é o maior produtor de filmes do mundo. Né? Eu deixei aqui um link para um videozinho que explica a diferença entre Hollywood e Bollywood, dá números, enfim. Mas em quantidade de filmes, os indianos produzem filme pra caramba. E filmes indianos misturam um monte de gêneros aí, principalmente musical, que eles gostam bastante. Tem gente dançando, faz faroeste, faz ação. Eu deixei algumas ceninhas icônicas aqui de filmes de Bollywood para vocês assistirem também. Bem, gente, de novo aqui algumas reportagens sobre Índia. E é isso que eu tinha para falar para vocês. E por agora é só. Tchau, tchau!